O sol queimava a terra como um ferro de marcar boi, e o chão de Juazeiro do Norte rachava sob os pés dos romeiros. O cheiro de suor, de vela derretida e de esperança velha rondava cada beco de taipa. Mas naquele dia o céu parecia diferente, pesado, escuro, mesmo sendo meio-dia. Lampião vinha montado num cavalo baio, os olhos de fúria escondidos atrás dos óculos redondos, a cartucheira pesada feito promessa de morte. Atrás dele, uma fila de jagunços, cada um mais calado que o outro. Jararaca, Sabino, Quina de Aço. Até Zabelê, o mais falastrão, seguia mudo, como se a poeira da estrada fosse feita de luto. Maria Bonita vinha mais atrás, de lenço florido na cabeça, os olhos fixos nas costas do capitão. Sabia que aquele dia ia dar ruim. Sentia no peito um peso que não vinha só da estrada. Vinha de dentro, de um pressentimento que ela tentava calar desde a noite anterior. Na última parada, antes de Juazeiro, Lampião tinha falado pouco, mas o bastante. Padim Cisso me traiu. Ele se meteu com os coronéis, me virou as costas. Hoje eu acerto essa conta, nem que eu morra tentando. A voz dele cortou a noite como faca afiada. Ninguém ousou responder. Só Maria, mais tarde, em segredo, Virgulino. Tu está mexendo com coisa grande demais. Cuidado com as palavras que saem da tua boca. Mas o capitão não ouviu, ou fingiu que não ouviu. O ódio já tinha feito morada no peito dele. Chegaram na entrada da cidade quando as primeiras badaladas da matriz tocaram. O povo correu para as portas, fechou as janelas, trancou os filhos dentro de casa. Até os cachorros se calaram. Diziam que Lampião podia matar um homem só com um olhar, e naquele dia, os olhos dele estavam de fogo. Padre Cícero, lá do alto da varanda da casa paroquial, já sabia da chegada. Não precisava de recado. O velho santo do sertão estava sentado, com um terço na mão, mas a cabeça longe, em oração muda. Já tinha sonhado com aquele encontro. 3 noites seguidas. Maria desceu do cavalo antes dos outros, ajeitou o vestido, respirou fundo e foi caminhando pela rua estreita. O povo, pelos cantos, só observava. Ela sabia que se alguém podia impedir aquele derramamento de sangue, era ela. Mas também sabia que, entre o amor e a devoção, o preço seria alto demais. Lampião desmontou, ajeitou o chapéu de couro, e antes de dar o primeiro passo rumo à casa do padre, cuspiu no chão e disse, com a voz carregada de vingança: hoje, até Deus vai baixar os olhos, para não ver o que vai acontecer aqui. E foi assim, com o céu turvo, o chão tremendo e as almas em suspense, que começou o dia em que Lampião quis matar Padre Cícero. O passo de Lampião ecoava seco nas pedras da rua. Cada estalo da bota era como um tambor chamando a morte. Os jagunços ficaram na retaguarda, de olhos baixos, mãos inquietas perto dos punhos de faca e dos gatilhos. Maria Bonita, com o coração rebatendo no peito como asa de passarinho em gaiola, atravessou o caminho dele, se pôs na frente, abriu os braços, feito uma cruz viva. Virgulino, pensa no que tu está fazendo. Ele parou, por um fio de segundo. Os olhos cortaram ela feito lâmina. Sai da frente, Maria. Isso aqui é entre eu e ele. O povo espiava entre frestas de janela. Até os mais descrentes rezavam baixinho. Nunca se vira coisa igual. O rei do cangaço de um lado, o santo vivo do outro. Padre Cícero, lá de cima da varanda, se levantou com a calma de quem já enterrou muitos. Vestia a batina surrada, o chapéu de palha na cabeça. Segurava o terço com força, os nós dos dedos brancos de tanto apertar. Desceu os degraus da casa com uma lentidão solene, como quem desce para enfrentar o próprio destino. Quando ficou de frente para Lampião, os 2 homens se mediram em silêncio. Um era a lei do sangue, o outro, a fé do povo. O capitão abriu a boca, mas a voz saiu mais rouca que o normal. Padre, o senhor me virou as costas. Disse pro povo que eu era criminoso, que merecia cadeia ou inferno. Mandou-me entregar pros macacos da volante. E agora? Vai negar? Padre Cícero respirou fundo. A mão que segurava o terço tremia, mas a voz veio firme, como sino de cobre em manhã de festa. Virgulino, nunca mandei homem nenhum se perder no caminho. Mas também não posso proteger quem espalha a morte. Tua estrada. Foi tu quem escolheu. O silêncio que seguiu foi tão pesado que parecia que o próprio chão ia rachar. Lampião puxou o punho da cartucheira. Os jagunços, de longe, botaram a mão nas armas.
Maria Bonita correu e agarrou o braço dele. Por tudo que é de sagrado, não faz isso, Virgulino. Ela sentiu o pulso dele latejando sob a pele. O calor da raiva misturado com a febre de um homem que tinha deixado o juízo para trás. O capitão se livrou dela com um safanão que fez Maria cair de joelhos na poeira. O povo gritou. Algumas mulheres choraram. Lampião ergueu o rifle. Mirou. Os olhos dele estavam vermelhos de ódio, de cansaço, de sede de justiça. Ou de vingança. E quando o dedo dele começou a apertar o gatilho, uma coisa aconteceu. O sol, que estava escondido, rompeu as nuvens num clarão tão forte que cegou a rua inteira por um instante. O som do sino da matriz estourou no ar, como se o próprio céu tivesse gritado. E o dedo de Lampião parou. As mãos dele tremeram. O rifle baixou um palmo. Os olhos buscaram o rosto de Maria, caída no chão, com um olhar suplicante. O capitão rangeu os dentes, cuspiu no chão de novo. E com um grito gutural, virou as costas, caminhando de volta para o cavalo. Essa guerra fica para outro dia. Os jagunços seguiram atrás. Maria levantou devagar, o vestido sujo de terra, mas os olhos cheios de lágrima e alívio. Padre Cícero ficou ali, imóvel, o terço ainda preso na mão, mas no fundo da alma. Ele sabia, aquele perdão tinha sido caro demais. O cortejo de cangaceiros saiu de Juazeiro como entrou, em silêncio, com a poeira subindo atrás. Mas dentro de cada um, principalmente dentro de Lampião, o silêncio era outro. Um buraco fundo, sem fundo, onde nem o eco morava. Na primeira parada, depois de umas léguas, montaram um acampamento perto de uma grota seca, cercada de mandacarus retorcidos. O vento da noite começou a soprar frio, como se o sertão também tivesse ficado sem palavras. Os homens arrumaram a fogueira, mas ninguém cantou, ninguém riu, ninguém se atreveu a falar o nome do padre. Só Maria Bonita. Ela ficou quieta, sentada de lado, de olhos no capitão, que andava em círculos, com o chapéu de couro nas mãos, como se girasse o próprio destino entre os dedos. Quando a lua subiu redonda, Lampião chamou Jararaca com um gesto curto. Traga cachaça. Jararaca trouxe. Lampião bebeu num gole só, depois jogou o cantil longe. Maria se aproximou, mas ainda com cuidado. Sentou perto dele, sem tocar, só falando baixo, como quem conversa com um animal arisco. Tu não é homem de fraquejar, Virgulino. Mas hoje tu tremia. O capitão respirou fundo. Olhou o céu, como se buscasse resposta nas estrelas. Mas a resposta era dentro dele, escondida no que viu antes de baixar o rifle. Quando eu mirei, não vi só o padre. A voz dele saiu arrastada, feito cascalho. Vi minha mãe, rezando na porta de casa. Vi meu irmão morto. Vi o dia em que eu mesmo pedi a bênção de Padim Cisso, quando ainda era só um moleque sem rumo. Ele esfregou o rosto com as mãos calejadas. E depois, quando o sino bateu, senti um peso que nem bala de fuzil tira. Maria quis segurar a mão dele, mas Lampião puxou de volta. Não me olha com pena, Maria. Não é medo que eu senti, é raiva de mim mesmo. Raiva de ter hesitado, de ter deixado a mão tremer. Os olhos dele brilhavam, mas não era de lágrima. Era de alguma coisa mais funda, mais amarga. Quina de aço, lá do outro lado da fogueira, cochichou com Sabino. Se o capitão tivesse puxado o gatilho, hoje a gente era correndo com o diabo na cola. Sabino só respondeu com um olhar de canto, cheio de temor. A noite seguiu pesada. O vento assobiava entre os galhos secos, como se cantasse um lamento de alma penada. Lampião deitou de costas na terra dura, o chapéu cobrindo o rosto. Mas o sono, esse fugiu dele como onça foge de caça armada. E Maria ficou olhando para ele, sabendo que o homem que carregava no peito, naquela noite, era outro. Um homem em guerra, mas não com o mundo, com ele mesmo. O sertão tem dessas coisas. Quando a alma do homem não dorme, a noite fica longa como penitência. E naquela madrugada, entre o estalar das brasas e o uivo distante de um cachorro perdido, Lampião se levantou antes do primeiro canto do galo. Montou no cavalo com os olhos fundos, o rosto talhado de sombras. Ninguém ousou perguntar para onde ia. Só Maria Bonita, com o coração na garganta, seguiu atrás em silêncio. Cavalgou por léguas, cortando o mato seco, até alcançar um mirante de pedra, desses que os vaqueiros chamam de trono de Deus, de onde se vê o mundo pequeno lá embaixo.
O vento soprava forte ali, trazendo cheiro de terra molhada que nem tinha caído ainda. Foi quando apareceu um vulto na beira da trilha. Era um velho magro, de rosto chupado, pele como couro de tambor velho. Usava chapéu de palha e trazia um bordão de madeira, apoiado no ombro. Lampião parou o cavalo com um tranco. Quem é tu, cabra? O velho olhou para ele com olhos que pareciam enxergar por dentro da alma. Sou só um mensageiro, capitão. Lampião franziu o senho. Mensageiro de quem? O homem sorriu, mas era um sorriso triste. Do próprio sertão, daquilo que tu já sente, mas finge que não ouve. Maria Bonita chegou logo atrás, o rosto tenso. Que conversa é essa? O que tu quer dizer com isso? O velho tirou do bornal um pedaço de papel amassado, com letras tortas, quase apagadas pela poeira e pelo tempo. Lampião pegou o bilhete com desconfiança. Leu devagar, os olhos correndo pelas palavras que tremiam na folha. A mão que hoje segura o rifle, amanhã vai segurar o arrependimento. Não é com pólvora que se mata o juízo, nem com sangue que se apaga o destino. Lampião amassou o papel. Com raiva, mais um profeta de beira de estrada, querendo dar lição em Virgulino Ferreira. Virou o cavalo, pronto para ir embora, mas antes de dar o primeiro galope, o velho falou alto, com a voz rasgando o ar. Capitão, o senhor já tem muita morte nas costas, mas o peso de matar um homem de fé, esse, o senhor nunca vai conseguir carregar. Nem nas costas, nem no sono, nem no fundo do cangaço. Lampião parou, os ombros tensos, a respiração presa no peito. Por um segundo, só um segundo, pareceu que ia responder, mas não disse nada. Só puxou as rédeas e sumiu com o cavalo pela vereda, com Maria atrás, olhando para trás como quem olha para o próprio destino se despedindo. O velho ficou ali, parado, com o bordão fincado na terra seca. E o vento? O vento levou o pó daquela manhã, espalhando as palavras não ditas pelo resto do sertão. O sol já ia alto quando o bando de Lampião se reuniu de novo na grota. Os olhos dos jagunços seguiam o capitão, mas ninguém tinha coragem de puxar conversa. O silêncio dele era faca afiada, pronta para cortar o primeiro que ousasse. Maria Bonita se aproximou devagar. Sentou-se ao lado dele, entregando um pedaço de rapadura e um cantil de água. Ele pegou, mas nem agradeceu. O olhar seguia longe, perdido no horizonte de mandacarus e carquejas. Virgulino, essa guerra com o padre, ela acabou? Maria perguntou, sem rodeios. Ele mascou um pedaço da rapadura, engoliu seco, e respondeu sem olhar para ela: nada acaba enquanto eu ainda tiver sangue nas veias. Maria fechou os olhos, respirando fundo. Sabia que a batalha mais perigosa agora não era com a polícia, nem com os coronéis. Era com o próprio coração de Lampião. Mais tarde, enquanto os homens limpavam as armas e preparavam a comida, chegou um cavaleiro desconhecido, levantando poeira ao longe. Vinha com lenço branco amarrado na ponta do rifle, sinal de quem traz recado e não briga. Era um rapaz magro, com sotaque de outras bandas. Tenho um recado de Juazeiro. Lampião fez sinal para ele se aproximar. O moço desceu do cavalo. Tirou o chapéu em respeito. Padre Cícero mandou dizer que ainda reza pela sua alma, capitão, e que se um dia quiser voltar para conversar, a porta dele não vai se fechar. O silêncio caiu de novo, pesado. Os jagunços se entreolharam, surpresos. Lampião abaixou a cabeça, riu, mas foi uma risada amarga, sem alegria. O velho é teimoso, mais teimoso que eu. Maria Bonita sorriu de canto, sem que ele visse. Quando o mensageiro se despediu e cavalgou de volta, Lampião ficou ali, sentado na pedra, mexendo nos próprios pensamentos. Pegou o terço velho que trazia escondido no fundo da bolsa de couro, um terço que um dia, muitos anos antes, Padre Cícero mesmo lhe entregara, numa bênção de ocasião. Ficou ali, rodando as contas de madeira entre os dedos sujos de pólvora, sem rezar, sem falar palavra nenhuma, apenas sentindo o peso daquele fio de fé, que teimava em não arrebentar. Naquela noite, o sono finalmente venceu Lampião. Mas o que veio não foi descanso, foi um sonho, ou talvez um aviso. Ele se viu caminhando sozinho por um campo seco, onde o chão era feito de ossos, e as árvores tinham galhos retorcidos como braços suplicando ao céu. A cada passo, sentia os olhos de milhares de mortos nas costas. Homens, mulheres, crianças, todos com o mesmo olhar vazio, acusador.
No meio daquele cenário, lá adiante, surgiu a figura de Padre Cícero. Mas o velho não estava de batina. Vestia um manto escuro, como os penitentes da Semana Santa. Os pés descalços, a pele pálida como cera. Lampião tentou falar, mas a voz não saiu. Tentou puxar o rifle, mas as mãos não obedeciam. O padre estendeu o braço e apontou o dedo direto no peito dele. E a voz? A voz do padre veio como trovão. O sangue que tu derramou vai te cobrar conta, Virgulino. Mas o sangue que tu quis derramar, esse, Deus guardou no livro das promessas quebradas. Lampião acordou num salto, com o corpo encharcado de suor, os olhos arregalados como bicho acuado. O sol ainda nem tinha nascido. Só o primeiro clarão azulava o céu. Maria, bonita, que dormia perto, acordou assustada. Que foi, homem? Teve pesadelo? Ele passou as mãos no rosto, respirando fundo. Foi nada, só sonho besta. Mas Maria conhecia o capitão melhor que ninguém. Sabia que aquela resposta era mais uma cerca de arame farpado que ele botava entre ele e o mundo. Mesmo assim, não insistiu. Apenas se levantou, preparou um café ralo e ficou olhando enquanto Lampião, ainda de olhos perdidos, ajeitava o rifle, como se aquilo fosse o único jeito de recuperar o controle sobre a própria alma. O dia começou a nascer, e com ele chegavam as primeiras notícias de uma volante se aproximando, vinda lá das bandas do Crato. Mas ali, naquele instante, Maria Bonita sabia que o maior inimigo de Lampião naquele momento não vestia farda. Era outro, era o próprio arrependimento, rastejando dentro do peito dele, como cobra dormindo, esperando a hora certa de dar o bote. O sol mal tinha se deitado no céu quando Jararaca chegou correndo, esbaforido, com o chapéu torto e a cara de quem viu assombração. Capitão, tem volante vindo. Uns 20 homens, armados até os dentes, tão subindo pela estrada de barro. Lampião, que até então parecia meio alheio ao mundo, levantou de um salto. Os olhos dele voltaram a brilhar com aquele fogo antigo, aquele mesmo que acendia antes de cada emboscada. Então hoje vai ter festa de pólvora, ele disse, puxando o rifle com mãos firmes. Maria Bonita, que até aquele momento tinha mantido a esperança de que o capitão pudesse continuar lutando contra os próprios demônios internos, sentiu o coração gelar. Sabia que, quando a fúria de Lampião despertava, não havia santo nem promessa que o segurasse. Os jagunços se espalharam, escondendo-se entre as pedras, preparando a tocaia. Maria correu até ele, puxou-o pelo braço. Virgulino, escuta, e se for só provocação? Se for para te forçar a fazer o que tu quase fez ontem? Lampião se virou para ela, com os olhos cortantes. Deixar esses cabras me cercar? Virar presa? Não, Maria. Hoje, quem vai dar o primeiro tiro sou eu. E antes que ela dissesse mais alguma coisa, ele já avançava entre os mandacarus, indo assumir posição na emboscada. A poeira da estrada começou a se erguer ao longe. O barulho de cascos de cavalos, o grito de comando da volante. A tensão se espalhou como cheiro de pólvora no ar. Lampião mirou, o dedo no gatilho, firme. Foi quando, de novo, o improvável aconteceu. Antes que ele puxasse o disparo, um som de sino, longínquo, mas claro, cortou o ar da manhã. Era o sino da matriz de Juazeiro, badalando feito louco. Um toque apressado, descompassado, como um aviso, ou um grito de socorro vindo das alturas. Lampião congelou por um instante. O som atravessou o sertão inteiro como se fosse feito só para ele. Maria, que vinha correndo, gritou com toda a força dos pulmões. Lembra do sonho, homem. Lembra do que tu sentiu ontem. O sangue chama, mas a fé também grita. Os jagunços olharam, sem entender. Alguns já com os rifles prontos, outros esperando só o sinal. Mas Lampião baixou a arma, cuspiu no chão com raiva. Não da volante, não dos soldados, mas de si mesmo. Vamos sair daqui, antes que eu me arrependa de novo. E com um assobio seco, chamou os homens. Em minutos, o bando desapareceu pela caatinga, deixando a volante para trás. Confusa, atônita, sem saber que tinham escapado de morrer naquela manhã. Maria Bonita correu até ele quando já estavam longe da estrada. Por quê, Virgulino? Por que dessa vez tu largou a briga? Ele respirou fundo, os olhos ardendo de coisa que ele não sabia explicar. Porque hoje, quem me venceu, não foi homem armado, foi outro tipo de inimigo. E seguiu em frente, sem olhar para trás.
2 dias depois, já acâmpados numa grota funda, longe das estradas batidas, Lampião chamou Maria Bonita de lado. O sol se punha devagar, tingindo o céu de laranja queimado, enquanto os homens do bando remendavam alpercatas e limpavam as armas. Com um pedaço de papel amarrotado nas mãos e um toco de lápis, Lampião escreveu como quem cava cova, com pressa e raiva contida. Maria observava de longe, o coração apertado. Não era comum o capitão se dar a esse tipo de fraqueza, mas ali, naquele momento, ele parecia outro homem. Depois de terminar, dobrou o papel com cuidado, olhou para ela, com os olhos ainda turvos de tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. Maria, quero que tu leve isso para um homem de confiança, alguém que entregue direto na mão de Padre Cícero. Ela pegou o bilhete sem abrir. E o que está escrito, Virgulino? Ele respirou fundo, com a voz baixa, quase um sussurro, coisa que só eu e ele precisamos saber. Maria guardou o papel no fundo do vestido, junto ao peito. Sabia que Lampião nunca escreveria palavras à toa. Se havia carta, era porque dentro dele ainda havia alguma brasa acesa que a fé não tinha conseguido apagar. Naquela noite, antes de dormir, Maria tirou o bilhete do esconderijo. Ficou olhando para aquele papel dobrado, com a vontade danada de abrir e ler. Mas não leu, por respeito, e por medo do que podia encontrar ali. Ela partiu na madrugada seguinte, cavalgando sozinha até alcançar um beato conhecido, homem de palavra, que prometeu entregar a carta nas mãos do próprio Padre Cícero. No caminho de volta, com o vento cortando o rosto, Maria pensava em tudo o que tinha acontecido. No rifle que não disparou, no sino que gritou, no sonho que Lampião teve, e naquela carta, que talvez fosse a última ponte entre o rei do cangaço e o homem mais santo que o sertão já conheceu. Enquanto ela cavalgava, uma certeza crescia dentro dela, aquela história ainda não tinha chegado no fim. E o desfecho podia ser ainda mais pesado que tudo o que já tinham vivido até ali. Do outro lado do sertão, em Juazeiro, a carta chegou nas mãos de Padre Cícero como Lampião queria. O beato que trouxe o recado entregou o papel dobrado, com as marcas da poeira e do suor da estrada. O velho padre leu em silêncio, de olhos fundos, a mão tremendo um pouco ao passar pelas palavras de Virgulino. A carta era curta, mas carregada de peso. Padim, eu devia ter lhe matado, mas alguma força que eu não entendo me segurou. Não sei se foi Deus, não sei se foi ela. Só sei que o sangue ficou preso dentro do dedo. Não peço bênção, nem perdão. Só queria que o Senhor soubesse que hoje, eu ainda estou vivo por causa de um sonho e de uma mulher. Padre Cícero dobrou o papel com cuidado, guardou no bolso da batina, e ficou um tempo longo olhando o terreiro vazio, como se buscasse resposta nas pedras do chão. O sertão é grande, mas o destino dos homens é maior ainda, murmurou ele, baixinho. Dias depois, quando o mesmo beato voltou ao acampamento de Lampião com a resposta, trouxe apenas um terço de madeira, simples, sem bilhete, sem palavra. Apenas o terço. Quando Maria entregou aquilo nas mãos do capitão, ele segurou o objeto por um instante. Depois fechou o punho com força, como se quisesse esmagá-lo, mas não o fez. Guardou o terço no bornal de couro, junto das balas, e disse apenas que cada um reze como pode, e que Deus dê conta de entender o que a gente não sabe explicar. Os homens do bando ficaram olhando de longe, sem entender aquela troca estranha. Jararaca até arriscou cochichar. Será que o capitão vai virar devoto agora? Sabino, mais velho, respondeu com os olhos fixos no horizonte, homem com o coração sangrando. Nunca vira santo, só fica mais perigoso. E naquela tarde, quando o sol caiu por trás da serra, Lampião montou no cavalo, ajeitou o chapéu e, sem olhar para ninguém, deu o comando: vamos embora, que a vida da gente é estrada que não tem volta. E o bando seguiu, sumindo na poeira, levando com eles o peso de uma guerra que não terminou, e de um perdão que nunca foi pedido. Os dias que seguiram foram de fuga e silêncio. A volante rondava por perto, mas Lampião parecia menos preocupado com o inimigo de farda, e mais com as vozes que agora vinham de dentro. No fundo da alma dele, uma guerra invisível fazia mais barulho que qualquer troca de tiros. Maria Bonita observava. Sentia o peso das horas em cima do capitão. Ele já não ria nas conversas do
bando já não provocava os soldados com bilhetes desafiadores deixados nas porteiras. Só andava, e andava, como se cada passo fosse uma tentativa de escapar da própria sombra. Numa noite sem lua, acamparam perto de uma lagoa seca, cercada de pedras como um cemitério de gigantes adormecidos. Enquanto os homens cochilavam, Lampião se levantou devagar, pegou o bornal, retirou o terço que Padre Cícero enviara. Ficou ali, de pé, segurando as contas de madeira entre os dedos, como quem segura um fio de vida prestes a arrebentar. Maria se aproximou, com os olhos úmidos. Tu vai rezar, Virgulino? Ele sorriu de canto, um sorriso triste, sem ironia. Eu não sei rezar, Maria. Só sei matar e fugir. Mas tem hora que a gente sente falta de ter um rumo. Ela ficou em silêncio, respeitando aquela fraqueza que, para ela, era mais valente que qualquer emboscada. Lampião continuou: eu quis matar o padre. E hoje, fico pensando se foi ele que me poupou, ou se fui eu que me salvei por covardia. Maria o olhou firme. Covarde é homem que mata sem pensar. Tu pensou, e parou. Isso te fez mais forte do que nunca. Lampião respirou fundo, fechou o punho em volta do terço, e o guardou de novo, junto das balas. Talvez um dia, quando essa vida de pólvora me largar, eu entenda o que tudo isso significa. E voltou a deitar no chão duro, com o chapéu sobre o rosto, como se quisesse esconder o olhar. Maria ficou acordada por um tempo, olhando as estrelas, sabendo, lá no fundo, que o destino daquele homem era linha torta, mas que, naquela encruzilhada, ele tinha escolhido, pela primeira vez, não cruzar o limite de onde não haveria mais volta. E o sertão, seguiu em silêncio, guardando o segredo daquela noite entre as pedras e o vento. O tempo correu feito areia em peneira de vaqueiro. Lampião e seu bando seguiram estrada adentro, riscando o mapa do sertão com poeira, pólvora e silêncio. Mas, por mais que andassem, a sombra daquela tarde em Juazeiro continuava grudada nas costas do capitão. Numa manhã cinzenta, enquanto acampavam perto de um olho de água raso, um cabra estranho apareceu vindo do leste, montado num burro magro, com roupa de romeiro e um cajado na mão. Veio devagar, sem medo, como quem já sabia que ali era território de morte. Jararaca puxou o rifle, desconfiado. Quem é tu, véi? O homem sorriu, mostrando poucos dentes. Sou só um caminhante. Trago recado de gente que tem fé. Lampião saiu da tenda de couro, ajeitando o chapéu, o olhar duro como pedra de moinho. Fé, aqui só se conversa com quem tem coragem, e com quem sabe o peso das palavras. O velho desmontou, tirou um pequeno papel do bornal, dobrado e amarelado. Padre Cícero manda dizer que a estrada que tu segue vai te levar para um lugar onde nem reza vai te alcançar. Os homens do bando fizeram sinal da cruz, mesmo aqueles que juravam não temer o inferno. Lampião pegou o papel. Era só uma frase, escrita com caligrafia trêmula: o sangue que tu ainda vai derramar será o mesmo que te afogará. Ele amassou o bilhete na mesma hora, jogou longe, com o olhar faiscando. Diga ao padre que eu ainda estou vivo, e que enquanto eu respirar, Juazeiro vai continuar me devendo essa conta. O velho sorriu de novo, sem medo. A dívida é tua, capitão, não é da cidade, nem do padre. E um dia, tu vai pagar, com juros de alma. Montou no burro, seguiu em silêncio, sumindo por entre os arbustos secos. Maria Bonita, que assistia tudo calada, só comentou depois, num fio de voz: os avisos estão chegando de todo canto, Virgulino, e tu faz de conta que não escuta. Lampião respirou fundo, o olhar perdido no horizonte rachado de sol. Quem vive no cangaço, Maria, aprende cedo, a única coisa que escuta de verdade é o som da bala chegando, e com um sinal de cabeça, chamou os homens. A caminhada seguiu, mas a sensação de que algo grande e definitivo estava por vir, essa caminhava junto, na garupa da consciência de cada um. O entardecer daquele dia trouxe um céu vermelho, cor de sangue velho. O vento parou de soprar, os passarinhos calaram, e até os galhos secos pareciam segurar o ar como se temessem respirar. O bando de Lampião acampou num terreiro aberto, entre duas pedras grandes que pareciam sentinelas de um destino que já estava escrito. Lampião ficou sentado, de costas para os homens, com o chapéu inclinado, os olhos cravados no chão, como quem procura resposta no pó da terra. Maria Bonita se
aproximou com passos miúdos, se sentou ao lado, sem dizer nada. Apenas estendeu a mão e pousou devagar sobre o ombro dele. Por um instante, o capitão não reagiu, mas depois, com um suspiro que parecia o desabafo de todos os anos de guerra, ele falou baixo: essa vida foi faca de dois gumes para mim, Maria. Me deu nome, medo nos outros, mas me tirou o que mais presta, sossego de alma. Ela quis responder. Mas Lampião continuou: eu quis matar o padre. E hoje, entendi que o homem que eu realmente queria matar era o Virgulino de antes, aquele que ainda tinha fé nas coisas, nas pessoas, em Deus. Ele abriu o bornal, tirou o terço que Padre Cícero lhe enviara, olhou para as contas gastas, e por um segundo, só um segundo, parecia que ia rezar. Mas não rezou, apenas se levantou, caminhou até uma árvore torta ali perto, e amarrou o terço num dos galhos. Se um dia eu não voltar dessa estrada, que pelo menos isso aqui fique, como lembrança, de que um dia, eu quase fui salvo. Maria Bonita se levantou atrás dele, com os olhos marejados. Tu ainda pode ser salvo, Virgulino. Sempre pode. Lampião sorriu de canto, um sorriso amargo, como quem já não acredita nem na própria sorte. Para homem como eu, Maria, só tem dois destinos: o esquecimento ou a cruz. Naquela noite, quando todos dormiam, Lampião ficou de vigília, com o rifle no colo, o olhar perdido no horizonte escuro. E ali, naquele silêncio, no meio do sertão vasto e indiferente, o capitão do cangaço entendeu que algumas guerras a gente vence, mas outras a gente só aprende a carregar. Enquanto isso, o terço balançava devagar no galho da árvore, como uma prece muda, esperando o dia em que alguém viesse terminá-la. Fim.